Olá, mentes diligentes, tudo bem com vocês? Deixa eu ler aqui para vocês o roteiro que eu escrevi para o vídeo de hoje. É, eu queria falar com vocês sobre ser tecnologicamente agnóstico, ou seja, você não encarar uma tecnologia como se fosse uma religião, se apegar a ela cegamente, só vendo qualidades e achando que essa tecnologia, seja um framework, seja uma prática, seja uma linguagem de programação, que ela vai servir para qualquer situação e que ela vai ser a melhor em qualquer situação e que ela não tem problemas. Em geral, tecnologia não é assim. Tecnologia você está sempre utilizando custo-benefício, sabe? Prós e contras. Ou no termo em inglês, geralmente a gente chama de trade-off, né? Então, isso aqui essa tecnologia, ela é boa, mas ela tem esses problemas, mas as qualidades compensam os problemas. Nesse cenário, já em outro não. E aí é uma questão de escolha que você não pode se pegar simplesmente a o gosto, a paixão que você tem com tecnologia. Tecnologia por si só, desenvolvimento de software por si só, é um tema apaixonante, mas você tem que conseguir manter a sua, digamos, distinção sobre as coisas boas e coisas ruins de tecnologia. Eu, inclusive, costumo dizer que uma pessoa realmente conhece uma tecnologia, eu acho que ela pode dizer que conhece profundamente uma tecnologia, quanto mais ela conhece os defeitos dela, porque aí ela vai conseguir saber onde aquela tecnologia não deveria ser utilizada, né? Mas é claro que você, para estudar, você vai fazer a escolha de uma tecnologia e você vai focar nela e você vai, de alguma forma, gostar muito do que você está estudando ali, né? Faz parte, né? Das motivações de aprendizado você gostar do que você está estudando, né? Mas o que eu estou falando aqui é de você não é, simplesmente idolatrar essa tecnologia como se ela fosse a melhor coisa do mundo, tá certo? É, inclusive, você pode imaginar que dentro dessas tecnologias tem coisas que funcionam para qualquer tecnologia. E aí você pode justamente focar nisso, focar naquilo que é comum a todas as tecnologias, para que quando você troque de tecnologia ou quando você vá avaliar outra tecnologia, você consiga fazer isso mais facilmente, porque você usou o aprendizado de uma tecnologia específica, certo? Para aprender coisas em comum em todas as outras e conseguir comparar e conseguir usar e aprender mais rápido tecnologias que ainda vão surgir ou outras que você ainda simplesmente não conhece, tá certo? Uma das coisas que você deve focar, eu acredito, é em fundamentos como algoritmo. Tem os vários tipos de algoritmos, as várias formas de escrever algoritmo. Inclusive, se você tiver uma visão um pouquinho mais acadêmica, inclusive, faz sentido que você saiba um pouco mais de teoria sobre algoritmos, um pouco mais de teoria sobre estruturas de dados, tá certo? E você saiba utilizar da maneira correta diferentes estruturas de dados, você pode pesquisar aí por esses termos, tá? E também tendo um pouco de complexidade de algoritmo. Em alguns casos, essa questão do algoritmo otimizado ou que utiliza poucos recursos, ele às vezes na programação, digamos, profissional, ele acaba sendo mascarado se um algoritmo ou se uma estrutura de dados ela é mais eficiente do que a outra, por outras questões de memória, processamento e ambiente que não são tanto levados em consideração, e aí é mais levado em consideração a produtividade, ou seja, o quão rápido você desenvolve o software do que essas questões. Agora, saber que essas questões existem, mesmo que você não vá trabalhar com otimização de algoritmo, mas você saber que essas questões existem, ainda é muito valiosa para o mercado. Às vezes mais valiosa para o mercado do que o mercado, inclusive, faz pensar que tá certo? Outra coisa que você pode utilizar, que você pode ter como algo que é agnóstico à tecnologia, ou seja, que vai ser utilizado em qualquer tecnologia, vão ser coisas como as melhores práticas, ou de um framework, ou de uma linguagem, e você pode justamente procurar por isso, procurar
sobre as melhores práticas na linguagem tal, as melhores práticas no framework tal. Isso faz sentido. Estudar sobre coesão, né? Igual quando você está aprendendo a escrever uma redação, né? E você, esse texto ele está coeso, ele faz sentido, sabe? Ele junta esse parágrafo, ele tem um sentido e que casa com o próximo e que faz sentido, sabe? Não parece que cada parágrafo é um texto escrito sobre assuntos diferentes, e até talvez por uma pessoa diferente, certo? Então o seu código ele também pode ser assim, ele também pode ser coeso, ele também pode como se ele estivesse contando uma história através desse código e ele tem um fluxo e esse fluxo ele faz sentido, tá certo? A pessoa não se perde quando está lendo o seu código, tá? Isso entra total também na questão da legibilidade, que o seu código ele seja fácil de ler, quem lê aquele código entenda, e também na expressividade, que é você, com pouco código, fazer muita coisa, certo? Existem nas linguagens em si, ou até mesmo nos frameworks, às vezes existem várias formas diferentes de resolver o mesmo problema. Algumas mais legíveis, algumas menos legíveis, ou às vezes a diferença é de performance, então você tem formas de resolver o problema que são mais performáticas, que utilizam menos CPU e menos memória, outras que utilizam mais CPU e mais memória, e aí você pode pesquisar, você pode resolver o problema, vai lá, você não precisa se preocupar com isso. No primeiro momento, vai lá, resolve o problema, fez seu código, o código agora funciona, e logo em seguida você começar a se preocupar, será que eu usei a melhor prática, será que esse código está legível, está expressivo, está coeso, e aí com o tempo você já vai escrever de primeira um código mais próximo dessas boas práticas, mais próximo dessa coesão, legibilidade e expressividade, tá certo? Mesmo quando você vai escolher a área de atuação dentro do desenvolvimento de software, back-end, front-end e mobile, e não são essas, certo? Essas são as que eu sempre falo, porque são as mais comuns, mas você tem desenvolvimento de jogos, você tem a parte de DevOps, você tem a parte de software para rodar embarcado em hardware, né? Software embarcado. Mas essas três aqui são digamos, as três principais vertentes do mercado. Quando você for escolher uma delas, que você não desperdice energia estudando todas ao mesmo tempo. Você pode escolher uma principal, que pode ser a que você tem mais afinidade, né, que o conteúdo disponível foi maior para você, que você tem mais facilidade até de treinar, de colocar em prática uma dessas vertentes, e depois, ou em paralelo, se você for manter o aprendizado de back-end, front-end e mobile em paralelo, que você faça isso tendo um principal e o outro que você está estudando, mas que não onde você coloca mais energia, né? Então isso faz bastante sentido. No caso de uma linguagem de programação, né, quando você vai escolher uma linguagem de programação, é interessante que você saiba quais são os fundamentos daquela linguagem de programação, tá? Geralmente isso está descrito em algum texto ali inicial, mais ou menos por que aquela linguagem é diferente das outras, o que ela traz de diferente. Muitas vezes ela é inspirada em outras linguagens, então quais foram as linguagens que inspirou aquela outra, e enfim, por que ela surgiu, o que ela tem diferente da linguagem que a inspirou, tá certo? A inspirou, e também a questão dos paradigmas, tá? Então existem vários paradigmas de programação, mas eu diria que hoje em dia a gente fala muito de programação orientada a objeto, né? E é interessante que você saiba os fundamentos da programação orientada a objeto, por exemplo, saiba como a linguagem implementou esses fundamentos, e você vai saber você pode até depois procurar, se aprofundar um pouco mais e saber quais as partes da orientação a objeto aquela linguagem não implementou, certo? Então pode ter uma ideia lá, original da orientação a objeto, que a linguagem não implementou. E mesmo assim que ela tenha implementado um determinado conceito, não necessariamente ela é igual, todas as linguagens orientadas a objetos implementam os conceitos do mesmo jeito. Elas
tem grandes diferenças, na verdade. Um outro paradigma, como por exemplo, programação funcional, e aí você, beleza, eu vou utilizar JavaScript, por exemplo, vou utilizar JavaScript e vou utilizar um pouco mais com programação funcional no JavaScript. Isso é muito comum também. Mas o que eu estou falando é, mais importante do que você aprender a linguagem em si, é você entender esse paradigma. Porque aí esse paradigma, essa forma de pensar, você vai conseguir transportar para uma linguagem futura ou para uma linguagem mais moderna ou coisas desse tipo, tá certo? E frameworks, né? Muita gente reclama que os programadores iniciantes são muito viciados em frameworks e que eles focam no framework e ao invés de aprender os fundamentos, digamos, ele aprende o framework em si. Isso acontece, você pode se precaver com isso, principalmente se você, beleza, eu vou ter que escolher um framework, vou ter que escolher algo para trabalhar que seja um pouco mais prático, porque sem o framework, geralmente, a programação fica muito menos produtiva, e é por isso que as empresas, inclusive, também adotam frameworks, mas é interessante que você saiba quais são as motivações daquele framework, por que ele foi criado, se já tinham tantos outros frameworks no mercado, por que apareceu mais aquele, o que ele diz que resolve, né? E como ele resolve aquilo. E esse framework ele também vai seguir, por exemplo, uma arquitetura. Só para falar aqui de arquiteturas que são mais relacionadas a front-end, por exemplo. Você tem se o framework ele é MVC, ou ele é MVP, ou ele é MVVM, ou se ele é baseado em Flux, certo? Ele também pode ser component-based ou não. E você vai procurar, tentar descobrir, esse framework, como é? Esse framework que eu estou estudando aqui, ele é MVC? Beleza, e o que é ser MVC? E aí você vai procurar o fundamento em si, vai saber como o framework implementou aquela arquitetura de MVC naquele framework, e aí você já vai ter um conhecimento um pouco mais profundo. Quando você for para outro framework, ou MVC, ou que usa outra arquitetura, você já vai ter ali um conhecimento comparativo. Você já vai conseguir comparar, saber as diferenças e até aprender mais rápido em alguns casos, tá certo? Mas principalmente, não só em frameworks, mas em qualquer tecnologia, você precisa saber qual o problema que aquele framework, que aquela tecnologia resolve, tá certo? Quais os problemas que ela resolve? Como ela resolve, tudo bem, mas quais os problemas que ela resolve? Para que você não vá aprender a solução sem ter antes entendido qual o problema. Qual é o problema? Você tem problemas, por exemplo, da área de segurança. Eu vou ter um framework, e aí os frameworks sabem que a grande maioria das aplicações tem tela de login. Eu preciso ter tela de login, ela não é simplesmente uma aplicação aberta para qualquer usuário. Eu tenho lá login e senha. Os frameworks, geralmente, eles abstraem essa parte. Então, eles vão criar para você uma forma um pouco mais fácil de criar login e senha, de controlar usuários, digamos, de controlar acesso a usuários. Beleza, entenda esse problema, entenda quais são os problemas envolvidos em tela de login. E aí, veja como é que o seu framework resolve. Depois, quando você for mudar de framework, ou quando você tiver contato com outra coisa desse tipo, você também vai poder fazer comparações e também vai imaginar como aqueles problemas são resolvidos em outros frameworks, tá certo? E se isso ainda não está claro para você, se essas questões, né, ainda são questões difíceis de serem resolvidas, as decisões ainda não são tão claras, não se preocupe, dá like, se inscreve no canal, deixa aí seus comentários e lembre-se que tudo que a gente for conversando aqui, com base nos comentários, a gente consegue criar vídeos mais dentro da sua necessidade, se você deixar o comentário aí, disser que tipo de explicação ou tema você acha que seria mais interessante a gente abordar no canal. E aí, à medida, com o passar do tempo, mesmo que você não esteja entendendo algo, tá certo? Se você não está entendendo algo nesse momento agora, não se preocupe, porque calma que eu tenho um plano.